Vamos então começar com uma abordagem do modelo epistemológico para as ciências naturais. Esse modelo é baseado no modelo para o conhecimento em geral. O conhecimento, segundo a epistemologia, ele é gerado a partir da justificação ou verificação de uma crença. Uma vez que esse processo de justificação ou verificação ele valide essa crença, então gera-se conhecimento. No caso do conhecimento científico, a verificação ela ocorre a partir de métodos científicos. Não vou colocar aqui método científico no singular porque são possíveis várias abordagens. Não é a ciência não é um processo linear, é um processo que tem muitas idas e vindas, correções de rumos, mudanças de percurso. Então eu vou colocar aqui métodos científicos que são utilizados para a verificação da crença original. Que crença é essa? É uma hipótese. E essa verificação ela ocorre a partir de observações e experimentos e das bases teóricas, ou seja, existem componentes de empirismo e racionalismo dentro do processo de verificação da hipótese. Ou seja, investigação da natureza, digamos, verdadeira, entre aspas, da hipótese. E dentro desse processo existe a importância da falseabilidade. Aquilo que não pode ser falseado não pode ser investigado pela ciência. Porque a ciência a ciência se desenvolve a partir do conhecimento de evidências, e a evidência é uma verdade provisória. Assim que a ciência evolui, ela não se esgota. Bem, dentro desse processo, né, em que há um dialogismo entre empirismo e racionalismo, alguns procedimentos, algumas ciências, dentro das ciências naturais nós usamos muito isso, né? A base empírica e a base racional. A base empírica através de nossas observações de campo, nossos experimentos, né? Em ciências naturais, em geologia, muitas observações, mas essas observações são guiadas por bases teóricas. Se nós tivéssemos somente o componente empírico nesse processo de verificação, nós estaríamos falando da ciência pré-moderna. O homem ele conseguiu desenvolver técnicas, aperfeiçoar, conseguiu a inovação, avanço tecnológico, geração de conhecimento, e um conhecimento que permitiu ao homem interferir nos processos naturais, modificar esses processos e adquirir mais chances de sobrevivência a partir de empirismo. As sociedades tradicionais elas são muito habilidosas através de tentativa e erro, de experimentação e de observação, por exemplo, entender o comportamento de plantas medicinais, identificar as potencialidades terapêuticas de plantas medicinais, por exemplo. Agora, por outro lado, se nós retirarmos o componente empírico desse processo de verificação dentro do método científico, nós teremos o racionalismo puro e simples. E aí estamos no campo da filosofia, certo? Então a ciência moderna ela se valeu muito de ferramentas racionais, a lógica, por exemplo, que foram desenvolvidas na Grécia Antiga, tá? Mais de 2000 anos. Um exemplo de abordagem empírica, por exemplo, é a indução.
quando a observação, uma coleção de observações e a identificação de características comuns a essas observações leva a uma generalização e a criação de um modelo. E claro, já que esse é um modelo científico, ele pode ser testado. Como naquele aquele exemplo mais do que batido dos cisnes brancos. Se até agora, em um planeta hipotético, eu identifiquei somente cisnes brancos, então, através da indução, eu posso gerar o modelo modelo teórico de que somente existem cisnes brancos nesse planeta. Entretanto, alguns filósofos da ciência advogam a contraindução. Opa, só vi até agora cisne branco, mas por que não pode existir um cisne negro? E esse tipo de pergunta é muito interessante, porque ele, digamos, sai da caixinha. E o conhecimento científico ele é gerado não por aquilo que concorda com a estrutura do conhecimento já estabelecida, mas com as discordâncias, com as incertezas, como nós veremos adiante. E no caso aqui do racionalismo aplicado ao método científico, nós temos a dedução. A dedução, a partir de um modelo teórico, cria-se uma hipótese a respeito de um fenômeno em particular, para explicar um fenômeno em particular. Parte-se do geral para o específico. Isso é baseado já numa referência teórica, que pode ter sido obtida a partir da indução, certo? A partir de uma base empírica. Então há um dialogismo entre empirismo e racionalismo dentro desse processo de verificação para a geração do conhecimento científico. Uma vez que essa hipótese ela foi verificada, ela resistiu a todo o processo de falseabilidade, falseamento, ela torna-se uma evidência. Mais uma vez, evidência é uma verdade provisória. E essa verdade provisória, ela é comunicada à comunidade científica através de meios apropriados, revistas, né, periódicos científicos reconhecidos com corpo editorial e avaliação por pares, etc. E fica, digamos que, ela é incorporada a esse arcabouço de conhecimento científico, e essa incorporação ela tem uma natureza complexa. A abordagem da complexidade é uma abordagem em que nós temos que levar em conta as concordâncias, as complementações, as discordâncias e as incertezas. Então essa evidência vai ser incorporada ao conhecimento científico. Essa evidência incorporada, ela vai concordar com outras evidências, vai reforçar essas evidências, vai complementar campos setores obscuros da teoria, setores obscuros do modelo, certamente vai gerar discordâncias, situações em que essa evidência não se enquadra, não se encaixa perfeitamente, isso gera perguntas e também vai gerar incertezas. As discordâncias e as incertezas geram hipóteses, e aí o conhecimento científico se retroalimenta. E assim nós temos essa evolução que nunca, enquanto a humanidade existir e aplicar o método científico, que é o método da verificação a partir de instrumentos empíricos e racionais, utilizando-se o princípio da falseabilidade e da intersubjetividade, ou seja, da comunicação para os pares. Não existe ciência individual, ciência subjetiva, no sentido de que a verdade científica só existe para mim, para um indivíduo. Não, ela existe para uma coletividade. Claro que isso daí gera toda uma questão filosófica, né?
as subjetividades dentro da pretensa objetividade da ciência. Isso é campo de estudo da filosofia da ciência moderna. Mas esse é o arcabouço geral. Então, eu quero que vocês discutam, questionem esse modelo, discutam, façam perguntas. Assim, nosso conhecimento científico evoluirá.